Vamos conversar. Hoje eu vim trazer duas aplicações em específico. A gente vai montar os sistemas e ver os resultados deles. Um é voltado para a parte elétrica, em específico, circuitos elétricos, e outro voltado para a parte química, envolvendo equação de balanceamento. Então, para começar, na parte de circuitos elétricos, a gente vai ver o que é que a gente vai utilizar, né, para resolver, montar esse sistema e resolvê-los. Primeiro, a gente vai pensar da lei da tensões de Kirchhoff, que basicamente o que essa lei nos diz. Dado um circuito, certo? Com seus componentes, com a fonte e tudo mais, uma fonte de tensão, uma fonte independente de corrente, vamos ter que todas as tensões em cada componente desse circuito, no final ele nos vai dar zero. E faz sentido, né? Porque imagine que você tem uma bateria de 5 volts que está fornecendo justamente 5 volts ao seu circuito lá. Seria um circuito ideal, seria algo mais ou menos assim, como esse quadradinho. Então, obviamente, não tem como ser gerado mais do que isso, né? Então, toda a soma dessas tensões em cada componente vai ser justamente igual a zero. Isso é algo importante para a gente, porque a gente vai conseguir montar nossas equações e, com elas, montar nossos sistemas. Então, a segunda lei, que a gente vai utilizar aqui também, vai ser a lei de Ohm, que é aquela famigerada, não sei se vocês vão conhecer dessa forma, mas a gente, no curso de engenharia, costuma lembrar como quem vê rir. No caso, V igual a RI, onde V vai ser igual ao valor da tensão, e em física é conhecido como força eletromotriz, né? O pessoal usa a notação do Ezinho. O R vai ser a resistência e o I vai ser nossa corrente ali do circuito. E para a gente estar montando nosso sistema, a gente vai estar utilizando o método das correntes de malha, que basicamente, o que seria esse método? A gente tem aqui a nossa malha, né? Nosso sistema, nosso circuito, e cada quadradinho desse aqui, que vai estar conectado um pelo outro, por esses vértices aqui, vai ser, respectivamente, uma malha. Então, a gente denota uma corrente aqui para essa malha, em uma determinada direção, digamos, no sentido horário ou anti-horário, e com isso a gente vai passando essa corrente por cada componente, e através daquela equação de Ohm, a gente vai montando uma expressão para essa malha, justamente naquela ideia de que todos esses valores vão ser igual a zero, ou seja, a soma de todas as tensões de cada componente vai ser igual a zero, certo? Então, o método das malhas funciona dessa seguinte maneira. Vai ficar melhor de entender quando a gente montar o sistema mais lá para frente. Então, antes disso, vamos conhecer um pouco dos componentes, né, do nosso circuito que a gente vai estar trabalhando aqui e fazer um exemplo bem rapidinho envolvendo a lei de Ohm para encontrar a nossa corrente, né? Então, aqui a gente tem a nossa malha, nosso circuito, né? Bem simples. Aqui a gente tem uma fonte de tensão, denotada por essa expressãozinha aqui. A gente vai ter um lado positivo, outro negativo, assim como uma pilha, uma bateria, ou coisa do tipo. E aqui a gente vai ter nosso fio, certo? Um fio ideal, ele vai estar passando essa tensão da fonte. E aqui a gente tem um resistor, que parece essa molinha aqui, essa molinha. E para esse exemplo, a gente tem 6 volts, né, de tensão da fonte, e aqui a gente tem um resistor de 3 ohms. Então, para a gente encontrar essa corrente, que está nesse sentido aqui, no caso tem essa setinha denotando, a gente tem a nossa fórmula, né, nossa equação lá da lei de Ohm. Então, a tensão, basta substituir 6 volts, vai ser igual a 3, que no caso é o valor da nosso resistor, vezes I. Ok. Passo 3, dividindo, a gente tem que a nossa corrente nesse sistema vai ser igual a 2. Tranquilo demais. Então, nesse primeiro momento, nós conhecemos, né, o que seria uma malha, o que seria uma fonte, um resistor, e a gente sabe que a gente quer encontrar a nossa corrente no nosso sistema, nosso circuito. Então, vamos para o exemplo agora realmente, onde a gente vai estar montando nosso sistema linear. Então, nesse exemplo, a gente vai ter aqui 3 malhas ao total, tá vendo? No caso, tem um conceito de malha e o conceito de laço. O que seria uma malha e o que seria um laço? A malha seria justamente esses elementos que são, no caso, esses circuitos são conectados, os elementos um ao outro, que não possuem nada no interior dele, nenhum elemento, nenhum componente no interior dele. Então, isso aqui é uma malha, isso aqui é uma malha, isso aqui é uma malha. Mas já se a gente pegar aqui por fora, a gente vai ter que isso aqui vai ser um laço, já que existe componente dentro dele, que seria esses 2 resistores. Tranquilo? Então, a gente tem 3 malhas, onde 2 delas vai ter uma fonte corrente, né? Vai ser um de 40, outro de 20, e 5 resistores, um de 2, 8, 6, 6 e 4 ohms. Joia. Então, qual vai ser o primeiro passo? A gente denota uma corrente aqui, para esse exemplo, a gente vai estar colocando 3 correntes, chamando ela de A, e B e C,
no sentido horário. Então, o que é que eu faço agora? Começando por essa malha IA aqui. A gente pode deixar essas outras duas aqui de lado por enquanto, entretanto, nem tanto assim por fora, porque a gente vai utilizar essa noção do sentido de IB para encontrar esse valor aqui no resistor de 8 ohms. Então, como é que a gente faz? No método das malhas. A gente denota um ponto inicial, digamos que seja esse ponto aqui, e a gente vai caminhando ao decorrer dessa malha no sentido da corrente, certo? E usando aquela ideia da lei de Kirchhoff, onde a gente vai ter que a soma de todas as tensões aqui vai ser igual a zero. Então, a gente vem aqui, andando, e chega na nossa primeira fonte de tensão, que seria o nosso primeiro elemento. Então, aqui a gente tem menos, né? No caso, seria o primeiro sinal que ele encontrou, menos 40 volts. Aí a gente continua andando até achar o próximo elemento. Então, a gente chega aqui no primeiro resistor de 2 volts. Então, a gente sabe que a tensão, dado um resistor, e a tensão que a gente vai ter vai ser igual a R vezes I. A gente tem a resistência e a corrente vai ser igual a IA. Então, a gente tem 2 vezes IA, certo? Aqui a gente segue. Agora, essa corrente que passa aqui não é necessariamente só IA. Ela vai também ter influência de IB, certo? Então, nesse caso, como a gente tem a nossa corrente IA vindo nesse sentido, IB vai estar vindo nesse sentido. Então, nós vamos ter 8 vezes IA menos IB, ok? E assim por diante, a gente vai fazer a mesma noção para as seguintes malhas. Então, se a gente continuar seguindo aqui, a gente tem o nosso ciclo, né? E aqui está o que a gente fez agora. Então, a gente tem o menos 40, né, da fonte, mais 2 vezes IA, que vai ser nossa corrente aqui nessa malha, mais 8 vezes IA, que vai estar vindo nesse sentido, menos IB. Isso aqui visualizando da malha de IA. E a gente iguala isso tudo a zero. A gente está vendo em relação à tensão desse circuito, beleza? Então, dessa próxima malha, a gente vai fazer a mesma coisa, pega um ponto aqui em 8 ohms. A gente vai ter IB subindo e IA descendo, então a gente vai ter 8 vezes IB menos IA. Aqui a gente vai ter 6 mais 6 vezes IB, e aqui a gente vai ter 6 vezes IB menos IA, no caso somando. E com isso, a gente acha a nossa segunda equação, tá vendo? 8 vezes IB menos IA, mais 6 vezes IB, que é a corrente que passa aqui, mais 6 vezes IB menos IC. Tranquilo. Então, a gente já está começando a montar nosso sistema aqui já, com as suas respectivas variáveis, né, de A e B até então, e A, e B e C. E falta só a nossa última malha aqui agora. Então, a mesma ideia novamente, né? A gente vai ter aqui, começando, né, percorrendo, a gente pode começar a percorrer de qualquer caminho. Se começasse, por exemplo, daqui de cima, a gente teria 20 volts da nossa fonte, positivo, né? Que está vindo aqui do mais, nesse sentido. E 6 vezes, no caso, IC, que está subindo, menos IB, mais 4 vezes IC, que é a corrente que passa aqui. Isso tudo igual a zero. E com isso aqui, nosso sistema está montado já, basicamente. A gente só precisa agora multiplicar, né, esses valores por essas variáveis que estão dentro desses colchetes, e com isso a gente obtém a seguinte expressão, certo? E com isso a gente passa os termos que não tem variáveis para o outro lado e monta a nossa matriz aumentada. E daqui não tem mistério, né? A gente viu essas últimas 2, 3 semanas métodos para resolver isso, maneiras de resolver, seja escalonando ou através da regra de Kramer, né? Então, ao resolver esse sistema aqui, essa matriz aumentada, dependendo do método que você utilizar, a gente vai estar obtendo esses valores para IA, IB e C. Bem, eu não vou realizar, né, essas contas, essas matrizes, porque justamente isso é algo que foi realizado nas últimas semanas e vai tomar um tempo considerável da aula. Mas a ideia que eu queria trazer com esse circuito aqui, montando esse exemplo, seria que é possível encontrar valores de correntes ou outro tipo de variáveis a partir de determinadas equações, e com essas equações a gente vai montando expressões, e essas expressões se relacionam, e com isso nós montamos nosso sistema linear e conseguimos resolver através dos métodos que nós aprendemos aqui nas demais semanas, beleza? Então, esse é o primeiro exemplo, certo? Agora a gente vai partir para o segundo, que envolve mais a parte química, que seria balanceamento químico. Então, no balanceamento químico, esse exemplo que a gente vai estar dando aqui, basicamente, o que é que a gente quer nele? A gente vai ter, do nosso lado esquerdo aqui, nossos reagentes, e do nosso lado direito, os produtos, certo? No caso aqui, a gente tem o ácido clorídrico, fosfato trissódico, ácido fosfórico e cloreto de sódio. Então, isso aqui, cada um deles vai ter uma quantidade específica de átomos de cada elemento. No caso aqui, a gente tem um hidrogênio nos reagentes, um cloro,
três sódios, um fósforo e quatro oxigênios. E esse mais aqui não é uma operação de soma, mas é tipo dizer que os dois estão ali meio que juntos. Então, certo. No balanceamento, o que é que a gente busca? A gente busca justamente que o número de átomos dessas moléculas que estão nesse lado seja igual, no caso do lado dos reagentes, seja equivalente aos que estão no lado do produto, certo? Então, vocês podem ver que essa reação aqui, ela está desbalanceada. Então, ela vai gerar ali uma sobra de alguns reagentes ou coisa do tipo e não vai gerar uma reação completa com todos os elementos que estão aqui. Então, a gente tem o hidrogênio aqui, mas aqui do lado dos produtos a gente tem três. A gente tem três sódios aqui, mas aqui do lado dos elementos do produto a gente tem somente um. Então, é possível fazer esse balanceamento também montando sistemas lineares. Como isso? Nós vamos ver agora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser adicionar aqui no nossas moléculas variáveis de x1, x2, x3, x4. No caso, teriam xn variáveis para a quantidade de moléculas. E com isso, a gente vai pegar. E qual é o propósito dessas variáveis, né? Que a gente colocou elas aqui? Bem, essas variáveis vão nos dar valores de inteiros, o valor do menor inteiro possível, para a gente estar multiplicando esses átomos dentro desses colchetes, e com isso a gente vai obter a reação balanceada, né? Balanceamento dessa reação. E, por fim, ter uma reação completa. Então, primeiro passo, adicionamos esse x1, x2, x3, x4, e com isso a gente vai contar, dividir aqui do lado, no caso, né? A quantidade de hidrogênio, cloro, sódio, fósforo e oxigênio, e com isso a gente vai pegar e ver a quantidade que tem daqui e multiplicar pela nossa variável aqui. Então, no caso, a hidrogênio a gente tem 1 do lado esquerdo, né? Então vai ser 1 vezes x1. Do lado direito a gente tem 3 vezes x3, e essa é a ideia. Então a gente vai fazer a mesma coisa para os outros elementos. Então, para o cloro, a gente vai ter 1 vezes x1 do lado esquerdo, do lado direito a gente vai ter 1 vezes x4. Ok. No sódio, a gente vai ter 3x2 do lado esquerdo, do lado direito a gente vai ter 1x4. Tranquilo. Então, para o fósforo, 1x2, 1x3, para o oxigênio, 4x2 e 4x3 para o lado direito. Beleza. Após isso, a gente colocou denotar as quantidades que vão estar multiplicando de cada átomo, que vão estar multiplicando a nossa variável, e com isso a gente vai pegar todos esses elementos da direita e passar para a esquerda, certo? E fazendo isso, a gente consegue já o nosso sistema, né? As variáveis se relacionando entre cada expressão. E com isso aqui, novamente, não tem mistério, né? Isso é algo que a gente já viu já. Então, daqui, basta montar a matriz aumentada e, após montar a matriz aumentada, escalonar ou resolver pela regra de Cramer. E com isso, a gente vai obter esse caso aqui uma solução geral, onde x1 vai ser igual a t e x2 vai ser igual a t sobre 3, x3 vai ser igual a x2 e x4 vai ser igual a x1, que no caso seria t. E com isso, esse valor de t vai ser um valor arbitrário, que no caso vai ser o menor inteiro possível que a gente vai estar utilizando para balancear essa equação. Então, para a gente estar balanceando essa nossa reação aqui, escolhemos t igual a 3, onde x1 agora vai ser igual a 3, x2 igual a 1, x3 igual a x2, que no caso vai ser igual a 1, e x4 igual a 3 também. Então, com esses valores aqui do x, a gente consegue substituir lá na nossa fórmula e confirmamos, né? Essa reação agora está balanceada. Para que a gente confirma isso? Simples, a gente vê os elementos aqui, multiplica isso e vê se a quantidade daqui, da esquerda, vai ser igual à da direita. Então, aqui agora a gente tem 3 hidrogênios do lado esquerdo, também temos aqui no lado direito. Temos 3 cloros aqui no lado esquerdo, também temos aqui no lado direito. Temos 3 sódios aqui no lado esquerdo, também temos no lado direito. Temos um fósforo, 4 oxigênios, 4 oxigênios. Ok. Então, através do sistema lineares, nós conseguimos balancear esse sistema, né? E essa foi outra aplicação, outro exemplo de como a gente pode estar utilizando sistemas lineares para encontrar soluções, no caso, no âmbito da química. E você pode pensar, né? Bem, se for só para balancear, eu posso pegar, olhar assim de um lado, olhar do outro e chutar valores. Tranquilo, talvez você tenha feito assim no ensino médio e tal. Eu também aprendi dessa forma. Porém, dependendo da quantidade de moléculas aqui, né, a complexidade dessa reação, pode ser que essa tentativa e erro de tentar encontrar valores seja mais complicado do que seja muito difícil e laboriosa. Então, e talvez você não consiga chegar ao resultado. Então, um método de resolver, um método preciso, seria justamente montar o sistema linear através desse espaço que a gente realizou
e encontrar a sua resposta para esse sistema. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e tenham uma boa aula, certo? Agora vocês ficam aí com o José. Obrigado, valeu, pessoal. Muito obrigado, Elson. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Bom dia. Hoje tivemos a Bom dia. participação especial do Elson, trazendo mais aplicações, tá? Então, o intuito da apresentação do Elson foi tentar mostrar que, de fato, a teoria que estamos estudando aqui é muito usada em várias situações, tá? Então, não é, embora as aulas sejam teóricas, sim, não é que não sejam aplicáveis na vida real, de fato, tá? Tem muitas situações em que pode aplicar essa teoria. A apresentação do Elson foi uma tentativa de tentar mostrar isso, sim? Vamos continuar falando de teoria agora. Vamos falar de cálculos de matriz inversa agora, mas já usando todas as ferramentas que temos, tá? Como resolver sistemas lineares, o escalonamento e tudo. Tá? Então vamos tentar, acho que não, acredito que não vai ter uma aula tão longa hoje. O tópico para a aula é só isso, cálculo de matriz inversa. E não é uma coisa tão difícil. E só para lembrar um pouco da última aula, que já foi há 2 semanas, sim? Na última aula tínhamos falado um pouco do que eram os sistemas lineares, sim? Sistemas lineares são sistemas desse tipo aqui, e como que podemos resolver eles, sim? Como que podemos resolver sistemas lineares? Tínhamos visto que com sistemas homogêneos, quando um sistema é homogêneo, tem uma solução trivial, sim? Depois tínhamos visto o que são sistemas compatíveis, determinados, compatíveis, indeterminados e sistemas incompatíveis, sim? Não tem soluções, tem infinitas soluções e tem uma única solução. Depois falamos um pouco de qual é a relação que tem os sistemas com as matrizes, sim? Então, eu posso estudar os sistemas lineares através das matrizes, com a matriz do sistema, com a matriz escalonada do sistema, operar as matrizes e chegar a conclusões do sistema, sim? Saber se o sistema tem solução, tem infinitas soluções, não tem solução ou tem uma única solução, sim? Tudo isso através de matrizes e operações elementares, sim? Então, é por isso que estamos interessados nas matrizes, nas operações com matrizes, sim? Dá um sistema, associamos ao sistema uma matriz, que é a matriz do sistema, dos coeficientes, sim? Agora, podemos associar outra matriz, que chamamos de matriz aumentada, que é a matriz dos coeficientes e com uma coluna extra, sim? Que é a matriz, que é a coluna dos Bs, dos números que estão depois da igualdade, sim? Tínhamos falado isso e tínhamos falado das operações elementares, o que podemos fazer entre as linhas para tentar escalonar a matriz aumentada, sim? Podemos trocar linhas, podemos multiplicar linhas por algum número e podemos sumar linhas, sim? Por quê? Porque o intuito é escalonar a matriz, sim? Colocar a matriz de uma forma triangular ou diagonal, sim? Então, é para isso que fazemos operações. Então, e depois vimos, sim, como que de fato escalonamos a matriz e como resolvemos sistemas de equações, sim? Tínhamos um método do escalonamento, pega a matriz aumentada do sistema, escalona a matriz e esse escalonamento já vai dar informação das soluções do sistema, sim? E também vimos a regra de Cramer, sim? Que era mais ou menos, era o quê? Tem um sistema de equações, tem que ser quadrado agora, o sistema tem que ter o mesmo número de variáveis e o mesmo número de equações, sim? Número de variáveis e equações têm que coincidir. Então, tínhamos visto ali que eu posso calcular as variáveis como? Com o determinante da matriz do sistema, sim? Dividindo. Vai ser o quê? Vai ser uma fração, a primeira variável. Embaixo vai estar o determinante da matriz do sistema e acima vai estar o determinante da matriz que eu obtenho trocando a primeira coluna da matriz do sistema pela coluna dos Bs, sim? Também é um bolado, talvez, o que eu estou falando aqui, mas eu acho que já fez sentido na aula passada, sim? Tínhamos que trocar, colocávamos a matriz do sistema, queríamos calcular a primeira variável, então, na matriz do sistema, tiramos essa primeira coluna e colocamos as colunas dos Bs, dos números que estão depois da igualdade, sim? E eu faço a divisão dos determinantes dessas matrizes. Se eu quero a segunda variável, pego a matriz do sistema, substituo a segunda coluna pela coluna dos Bs. Calculo o determinante disso, só um minutinho. Calculo o determinante disso e
eu faço a divisão pelo determinante da matriz do sistema, sim? E assim, eu vou embora até terminar o número de variáveis, sim? Esse era o método de Kramer, e vimos em exemplos, na prática, como é que se calcula, sim? Como que se resolve sistemas com o método de Kramer, sim? E falamos da diferença do método de Kramer com o método de eliminação de Gauss, sim? Gauss-Jordan, que, embora a regra de Kramer é bem prática, bem fácil de usar, tem suas limitações, sim? Uma limitação é que, primeiro, serve unicamente para sistemas onde o número de variáveis coincide com o número de incógnita, sim? O número de variáveis coincide com o número de equações. E, além disso, a matriz do sistema tem que ser invertível, tem que ter inversa a matriz do sistema, sim? Caso não verifique essas duas coisas, eu não consigo aplicar a regra de Kramer, sim? Então, tem algumas limitações, sim. Mas, porém, quando dá para usar, sim, se verificamos essas condições no sistema, é fácil encontrar as variáveis, é fácil resolver o sistema, é só calcular os determinantes, sim? E agora, porém, temos agora no outro lado temos o sistema de eliminação de Gauss-Jordan, sim? Sim, esse dá para usar em qualquer situação, sim? Tem que escalonar a matriz, isso dá para fazer em qualquer situação, sim? Provavelmente dá mais trabalho que a regra de Kramer, talvez, quando o sistema é quadrado, sim? Tem o mesmo número de variáveis e de equações, mas esse método dá para usar sempre, sim? Regra de Kramer tem suas limitações, ok? E foi isso que vimos na aula passada, tá? Então, nesta aula aqui, vamos ver o seguinte, usando isso, eu posso calcular a inversa de uma matriz. Porque calcular a inversa de uma matriz é o quê? Encontrar uma matriz, aqui, sim? Quando que uma matriz era invertível? Quando uma matriz A tem que ser quadrada primeiro, sim? A matriz tem que ser quadrada para falar de inversa. É inversível quando? Quando existe uma matriz B, tá o quê? A por B dá a matriz identidade. Sim? É isso. Agora, então, como que eu poderia calcular a matriz inversa? Simples. Vou supor que essa matriz B existe. Por exemplo, supondo que A é uma matriz 2 por 2, tá? É uma matriz dada, 2 por 2. O B vai ser uma matriz de variáveis que eu quero encontrar. Por exemplo, x, y, z e w. A matriz A pelo B, multiplico, isso vai me dar uma matriz quadrada também. Sim? E essa matriz tem que ser a identidade. Eu igualo cada entrada, eu vou ter um sistema de equações, de 4 variáveis e 4 equações. E eu resolvo esse sistema, sim? Então, é assim que se calcula a matriz inversa, sim? Mas já vimos, sim? Para resolver sistemas, podemos aplicar o método de redução, o método de escalonamento, sim? Ou o método de Kramer também, sim? Então, mas se eu não sei nenhum desses métodos, como que eu faço? Não tem outro jeito, eu tenho que aplicar a definição, tenho que encontrar uma matriz B, tal que é multiplicada com a identidade tal que é multiplicada com A da identidade, sim? Então, deixa eu só escrever um pouquinho aqui, tá? Por exemplo, se temos uma matriz A, temos uma matriz, sei lá, simples, 2, 1, 1, 1, sim? Queremos encontrar a inversa dessa matriz. Neste caso, a matriz é 2 por 2. E o determinante dessa matriz é 2 por 1 menos 1, sim? É 1. Diferente de 0, então é invertível, tá? Neste caso, já podemos saber imediatamente que é invertível, porque a matriz é 2 por 2. Calcular o determinante é fácil, tá? Como que eu posso calcular a inversa, sim? Eu sei que neste caso sabemos qual que é a cara da inversa, sim? Mas vamos supor que não sabemos qual que é a cara da inversa. Só para ter clara a ideia como que funciona com matrizes maiores, tá? Então, a pergunta é, sim? Se existe uma matriz B, tal que A por B é a matriz identidade, sim? Essa é a pergunta. Então, o que eu faço? B tem que ser uma matriz 2 por 2. Então, vou supor que o B é x, y, z e w, tá? E que eu quero que esse V satisfaça essa condição aqui, sim? Então, tem que satisfazer isso aqui. 2, 1, 1, 1 vezes x, z, y, w tem que ser igual a matriz identidade, sim? E agora, se eu multiplico isso aqui, vamos ter o quê? Então, 2x mais y, aqui x mais y, 2z mais w, z mais w, sim? Produto dessas duas matrizes da esquerda igual a matriz identidade, sim? Então, aqui,
temos 4 sistemas de equações, sim? Que correspondem a cada entrada das matrizes. Primeiro, essa entrada aqui são duas matrizes iguais, então as entradas têm que ser iguais. Então, primeiro teríamos que 2x mais y tem que ser 1, sim? Agora, 2z, é melhor assim, x mais y tem que ser 0, 2z mais w tem que ser 0, opa, aqui é 1, sim? E z mais w tem que ser 1, sim? Então, aqui temos um sistema de equações 4x4, sim? 4 equações e 4 variáveis. E eu posso resolver esse sistema com qualquer um dos métodos que aprendemos aqui, sim? Pode ser com a regra de Cramer, talvez, se dá para fazer, ou pode ser também com a redução, sim? Com a eliminação, o escalonamento de matrizes. Com qualquer um desses métodos aí. E eu vou encontrar facilmente qual que é o x, qual que é o y, qual que é o z, sim? Isso dá para fazer aqui, tá? Então dá para encontrar o x, o y e o z. E de fato nós sabemos quanto que é isso, sim? O x, por exemplo, aqui é mais fácil substituir já direto, encontrar a solução direto. X igual a menos y nessa equação aqui. Agora então substituo na primeira equação e eu já tenho o valor do x e depois o valor do y. Faço a mesma coisa aqui, sim? Então, se eu faço isso, eu já posso encontrar a inversa da matriz, tá? Aqui o x, se não me engano, seria 1, o y seria menos 1, o z seria menos 1 e o w seria 2, sim? Então, a matriz B teria que ser essa matriz aqui, resolvendo o sistema, sim? 1, menos 1 e 2, sim? Que isso aqui coincide justamente com o que começamos estudando, sim? A inversa de uma matriz 2 por 2, como é que se calculava? Troco o A e o D e depois o C e o D trocam de sinal, sim? Que justamente é de esperar. Obviamente, tinha que dar o mesmo resultado. Mas qual que é a filosofia que está por detrás disso aqui? Aqui eu usei que são 2 por 2, sim? Mas dá para fazer a mesma coisa quando as matrizes têm qualquer tamanho, sim? Dá para fazer a mesma coisa quando tem qualquer tamanho a matriz, sim? E agora, obviamente, se tem um tamanho maior, a coisa complica um pouco, sim? Mas como que eu faço, então? O que está por detrás de calcular a matriz inversa? Resolver sistemas de equações, sim? Então, se eu sei resolver sistemas de equações lineares, eu já consigo calcular a matriz inversa de qualquer matriz, caso ela existir, né? Então, por exemplo, aqui eu queria chamar a atenção no seguinte. Aqui são dois sistemas, sim? São dois sistemas. É um sistema de equações de 4 variáveis e 4 equações. Mas eu poderia encarar esses sistemas de 4 variáveis e 4 equações como sendo dois sistemas, sim? Dois sistemas de 2 variáveis e 2 equações. Um sistema 1 aqui e um sistema 2 aqui, sim? Por quê? Porque aqui no sistema 1 não aparece nem o z nem o w, sim? E no sistema 2 não aparece nem o x nem o y. Então, eu posso resolver de forma independente o sistema 1 e o sistema 2, sim? Eu posso fazer a resolução de forma independente, tá? Porque não aparecem as variáveis z e w não aparecem no sistema 1, sim? E vice-versa. As variáveis x e y não aparecem no sistema 2, tá? Então, eu poderia fazer isso. E seria mais fácil para mim. Por quê? Porque resolver esse sistema se reduz a quê? Pego a matriz dos coeficientes, pego a matriz aumentada desse sistema e eu faço escalonamento, sim? Então pega a matriz aumentada desse sistema aí. Seria essa matriz aqui. 2, 1, 1, 1. E agora pega a matriz duas vezes aqui. 1, 0, sim? Esse seria para resolver o sistema 1. E para resolver o sistema 2, seria o quê? A matriz aumentada do sistema 2. 2, 1, 1, 1, 0, 1. Sim. E percebe que essas matrizes aqui são as mesmas, sim? Então, quando eu faço o escalonamento aqui nessa matriz aumentada e nessa outra matriz aumentada. O que é a única coisa que vai mudar nesses escalonamentos? Os valores aqui, sim? Os valores aqui. Porque os valores daqui, quando eu faço o escalonamento, vão ser os mesmos. Então, para escalonar essas duas matrizes, se eu quero fazer o escalonamento, dá na mesma escalonar o quê? Dá na mesma escalonar isso aqui. 2, 1, 1, 1. E essa outra matriz aumentada. 1, 0, 0, 1. Sim? Por quê? Porque essa matriz dos coeficientes é a mesma nos dois casos. Sim? Então, para resolver esses dois sistemas de equações aqui, ou que é o mesmo sistema 4x4, eu posso resolver através desse método aqui. Eu posso escalonar essa matriz aqui, tá? E encontrar qual que vai ser a matriz
qual que vai ser a solução do sistema. Isso aqui vai me dar o valor do x, do y, do z e do w, sim? E como é que eu faço isso, então? Eu vou aplicar as operações elementares entre as linhas, de tal forma que essa matriz que está na esquerda, essa aqui, vire a matriz identidade, tá? Então, faz isso. Como é que faz isso? Tem que virar a matriz identidade, sim? Então, o primeiro elemento, primeira entrada tem que ser 1. Então, eu vou trocar a fila 2 pela fila 1. Troca 2 pela fila 1. E ficaria assim, 1, 1, 0, 1. 2, 1, 1, 0. Sim? Tá, então já temos isso. Agora, esse 2 que está embaixo do 1 tem que virar 0, sim? Para que essa matriz da esquerda seja a identidade. Então, tem que aplicar o quê? Multiplicar a primeira fila por menos 2 e somar com a segunda, sim? Então, multiplica menos 2 na primeira linha e soma com a segunda. Isso daria o quê? A primeira linha fica como está. E na segunda linha temos o quê? Menos 1 por menos 2 mais 2, 0. 1 por menos 2 mais 1, menos 1 aqui, sim? 0 por menos 2, 0 mais 1, 1. Menos 1, 1 por menos 2 mais 0, menos 2, sim? Pronto, já temos isso aqui. Agora, para que essa matriz aqui seja a identidade, esse menos 1 tem que ter sinal positivo e o 1 que está em cima tem que ser 0, sim? Então, o que eu vou fazer primeiro? Soma a segunda linha com a primeira e coloca no lugar da primeira, tá? Ou seja, a segunda deixa quieta por enquanto. 1 menos 2 e agora soma a segunda com a primeira. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 1, 0, sim? 1 mais 0, 1. Menos 2 mais 1, menos 1, sim? Ok. Agora, o que está faltando para que seja matriz de identidade? Esse aqui tem que ter sinal positivo, sim? Então, esse aí tem que ter sinal positivo. Ok. Então, isso significa o quê? Que tem que multiplicar a segunda linha por menos 1, sim? Então, a primeira linha fica como está. 1 menos 1, 1 menos 2. Calma. A primeira linha fica como está. E a segunda linha multiplico por menos 1. 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1, 1. 1 por menos 1, menos 1. E 2, tá? Então, pronto. Eu já escalonei simultaneamente os dois sistemas, sim? Ou seja, eu já resolvi os dois sistemas aqui, sim? O que me está falando isso aqui, então? O que está falando essa matriz aqui? Que a solução, o x vale 1, o y vale menos 1, o z vale menos 1 e o w vale 2, sim? Que é justamente o que tínhamos calculado anteriormente, sim? Isso aqui, sim? Mas como que eu fiz esse cálculo? Escalonando simultaneamente esses dois sistemas aqui, sim? Tem esse sistema grandão, eu enxergo ele como sendo dois sistemas e eu escalono essas matrizes simultaneamente. E eu chego nisso, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Como que eu calculo a matriz? Nesse caso, 2 por 2, tem duas equações, tem dois sistemas de 2 por 2. E eu escalono eles simultaneamente. Se eu tenho uma matriz 3 por 3, vai ter três sistemas de três equações cada um, tá? Três variáveis também, sim? Porque são 9 variáveis. Numa matriz 3 por 3 são 9 variáveis, sim? São 9 entradas. Então, vamos ter três sistemas. Cada sistema desses vai ter três equações de três variáveis. E o que eu tenho que fazer? O escalonamento, de novo. E vai acontecer a mesma coisa. Em cada um desses sistemas aqui, a matriz do sistema é a mesma. A única coisa que muda são os Bs. Os Bs aqui, tá? Então, qual que vai ser o método para encontrar a matriz inversa? Pega uma matriz A, no caso, a matriz A que tínhamos como exemplo era essa aqui. 2, 1, 1, 1. Essa é a matriz A, tá? Como que vai encontrar a inversa da matriz A? Constrói uma matriz aumentada. Desta forma aqui, pega a matriz A e do lado direito coloca a matriz identidade, da ordem que corresponda. Assim, no caso é 2 por 2, então tem que colocar uma identidade 2 por 2 aqui, tá? E agora, escalona essa matriz de tal forma que a matriz A vire a identidade, tá? Então, escalonando, fazendo um monte de operações aqui, temos que chegar a isso aqui, que isso aqui é 1, 1, 0, 0, e aqui vai ficar uma coisa. Vai ficar, no caso, já fizemos isso e fica isso aqui. 1, menos 1, menos 1, 2, sim? Se eu faço isso, se eu encontro que essa matriz aqui é a identidade, essa matriz que está na direita vai ser a matriz inversa, tá? Então, é a forma que vamos encontrar a matriz inversa. Pega a matriz, coloca do lado direito a matriz identidade e escalona. Escalona tudo de tal forma que a matriz inicial, essa matriz A com a que começamos, vire a identidade.
Então, se você consegue fazer isso, se essa matriz vira identidade depois de fazer operações elementares, a matriz que está na direita vai ser a matriz inversa, tá? Então, é assim que fazemos. E é isso mesmo que está falando aqui, tá? Calcular a inversa é o quê? Encontrar desigualdade. Sim, óbvio, tá? Então, o que eu falei anteriormente é o que está falando aqui. Tem uma matriz quadrada, obviamente, sim? Vai ser invertível se e somente se é possível obter a matriz de identidade a partir da realização de operações elementares de A, sim? Ou seja, o que acabei de falar, sim? Se a matriz A, de alguma forma, vira a matriz de identidade, depois de fazer operações elementares, essa matriz vai ser invertível. E a matriz inversa vai ser justamente a matriz que está na direita dessa matriz aumentada, sim? Então, e aqui tem um método que eu já acabei de falar. Sim? Eu tentei explicar o porquê do método. Então, o que é que eu faço para calcular a matriz, a inversa da matriz A? Coloca uma matriz aumentada. Do lado esquerdo, coloca a matriz A e do lado direito, a matriz identidade. Na ordem que corresponde, sim? A matriz A tem ordem N, então do lado direito coloco a identidade de ordem N, sim? E faz operações elementares de tal forma que o A vire a identidade. Você vai procurar isso, que o A vire a matriz de identidade, tá? Então, se você consegue isso, que o A vire a matriz de identidade, então pronto, a matriz que está na direita vai ser a inversa da matriz A, tá? Caso não consiga isso, por alguma causa do destino, a matriz está escalonando e a matriz da esquerda, por exemplo, tem uma linha nula, e isso significa que a matriz A não tem inversa, tá? É isso, é basicamente isso. E o que está aqui está falando o seguinte, né? Que já falamos isso aqui também já. Temos um sistema de equações lineares, escrevemos esse sistema da forma AX mais B. O B é a matriz que tem uma única coluna, a matriz coluna dos Bs. O A é a matriz do sistema e o X é a matriz das variáveis, sim? Se eu sei que o A é invertível, eu já posso calcular a solução, sim? Vai ter uma única solução, que vai ser A menos 1, B. Sim? Já falamos disso também, sim? Então, nesse caso, quando a matriz é invertível, tem uma única solução, o sistema linear, sim? O sistema linear quadrado, sim? N variáveis e N equações, ok? E aqui também já falamos, se a matriz A é invertível e o sistema é homogêneo, então aqui não tem jeito, sim? Se é homogêneo, a única solução é a solução trivial, sim? Porque no teorema anterior, o que teríamos? A matriz A é invertível. A única solução é A menos 1B. Mas no caso homogêneo, o B é zero, sim? O B é uma matriz coluna com zeros, unicamente. Então, qualquer coisa por esse B vai dar zero. Então, a solução tem que ser unicamente solução trivial, o zero, tá? Então, só para que fique um pouquinho mais claro a ideia aqui, vamos falar de um exemplo mais, tá? Vamos dar mais um exemplo para fixar um pouquinho o método. Pensemos, já fizemos, então, o caso 2x2, sim? Pensemos no caso 3x3, então. Vamos ver. Pensemos nessa matriz A. Uma matriz A, por exemplo, que não seja tão difícil de escalonar. 1, 0, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 3, tá? Eu quero saber se essa matriz é invertível ou não. Então, o que é que eu faço? Pega essa matriz A e coloca numa matriz maior, tá? Pega essa matriz A, coloca aqui, 4, 0, 3, e do lado direito coloca a matriz identidade, da ordem que corresponde, sim? A matriz A 3x3, coloca uma identidade 3x3 aqui. 0, 1, 0, 0, 0, 1, sim? E agora, faz operações operações elementares, de tal forma que essa matriz que está na esquerda vire a matriz de identidade, tá? Então, vamos fazer isso, queremos fazer isso aí, tá? Então, pronto, o que temos? Para que vire a matriz de identidade, esse aqui tem que ser 1, ele já é, sim? Ele já é, então pronto, já temos isso. Agora, esse aqui teria que ser 0, também já é. Então, agora, esse aqui teria que ser 0 também, sim? Teria que ser 0. Esse 2 teria que ser 1, e esse 3 teria que ser 0, sim? Então, o que eu faço? Não importa a ordem que eu faça as operações linhas, sim? As operações elementares. Então, aqui, por exemplo, eu poderia multiplicar por menos 4 a primeira linha e somar com a terceira, sim? Poderia fazer isso. Mas eu poderia também o quê? Multiplicar a segunda linha por meio, sim? Então, multiplico por meio a linha 2. Por quê? Porque esse 2 tem que virar 1, sim? Então, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Agora, a segunda linha por meio. 0, 1,
0, 0, e aqui meio, 0, sim? Ok. E eu vou deixar essa coluna como está, 3. Essa linha como está, 0, 0, 1, ok? Agora, o que eu faço? Multiplico a primeira linha por menos 4 e somo com a segunda. Somo com a terceira, sim? Então, multiplica a primeira linha por menos 4 e soma com a terceira linha, para que o 4 vire 0, sim? Então, tanto a primeira linha, 1, 0, 0, quanto a segunda, ficam como estão. 0, 0, meio, 0, tá? E agora, a linha 3, eu vou substituir, sim? Por menos 4 vezes a linha 1 mais a linha 3. Menos 4 por 1, menos 4 mais 4 é 0, sim? Menos 4 por 0, 0, 0, 0. Menos 4 por 1, menos 4 mais 3, menos 1, sim? Aqui, menos 4 por 1, menos 4 mais 0, menos 4. Menos 4 por 0 é 0, mais 0, 0, menos 4 por 0, 0, tá? Pronto. Então, agora, o que eu tenho que fazer para que a matriz da esquerda aqui vire a entidade? Esse aqui tem que ser 1 e esse aqui tem que ser 0, sim? Então, primeiro eu faço o quê? Mais fácil, faço esse 1 daqui, 0. Tá? Como que eu faço isso? Vou somar a linha 3 com a linha 1, tá? Eu vou deixar tanto a terceira linha quanto a segunda como estão 0, meio, 0. E agora, eu vou substituir a primeira pela soma da terceira com a primeira. Tá? 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. Menos 1 mais 1, 0. Menos 4 mais 1, menos 3. Sim? 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Sim? Pronto, então já quase está pronta. Sim? A única coisa que resta aqui é que esse menos 1 seja 1. Então, para isso, eu multiplico a terceira linha por menos 1. Tá? Então, aqui ficaria o quê? Primeira linha fica como está. A segunda linha também é 0, meio, 0. 0. Aí, a terceira linha multiplicando por menos 1. Menos 1 por 0, 0. Menos 1 por 0, 0. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 4 por menos 1, 4. 0 por menos 1, 0. Menos 1 por menos 1, menos 1. Sim? Então, pronto. O que temos aqui? Essa matriz já virou a matriz de identidade. Sim? Então, a matriz inversa, a matriz A, é essa aqui. Essa vai ser a matriz inversa, tá? Então, é assim que calculamos a matriz inversa com o método de eliminação, tá? Mas no fundo, aqui, o que estamos fazendo? Resolvendo sistemas de equações, sim? Que nem no caso 2x2, né? Tem dois sistemas de equações, cada um desses sistemas tem duas variáveis e duas equações. Aqui também, se fazemos o mesmo procedimento, para encontrar a inversa dessa matriz A, vamos ter que resolver 3 sistemas de equações. Cada sistema de equações tem 3 variáveis e tem 3 equações, tá? Mas já vimos, sim, a motivação foi essa, né? Resolver esses 3 sistemas simultaneamente. É a mesma coisa que escalonar essa matriz aumentada, sim? Colocou A e aumentou a matriz de identidade. Pronto. Se essa matriz A vira a matriz de identidade, essa matriz que está na direita é a inversa, tá? Então, é assim que encontramos a matriz inversa de uma matriz, tá? Agora, caso eu não consiga que essa matriz da esquerda vire a matriz identidade, isso significa que a matriz A não tem inversa, não é invertível, tá? Mas é a forma que encontramos a matriz identidade, tá? Então, basicamente era isso. A aula era basicamente isso.